Fala, meu princeso! Fala, minha princesa! Olhe, já tô sentindo que vamos ter aprovados e aprovadas agora no 43. Vai ser o seu último exame. Você que tá fazendo o 43 agora, você vai marcar, você vai cravar aí, 43 foi meu último. E digo mais, tem gente que tá fazendo aí a primeira vez e ainda vai dizer o seguinte: foi a minha primeira e a minha última vez. Tu já pegou comigo no dia de ontem a aula inicial, a primeira aula do nosso revisaço, da nossa revisão preventiva do nosso penal sensacional. Tu já pegou a ideia na aula de ontem sobre diversos pontos importantíssimos sobre teoria do crime. Fato típico, ilícito, culpável, as excludentes de ilicitude, as excludentes de culpabilidade. Agora tu vem junto comigo hoje, tu já viu na aula passada que não tem muita rodeio, que não tem muita conversa, a gente vai ser cirúrgico, objetivo, porque o seu tempo é precioso, a prova é depois de amanhã. Então a gente vai ser aqui pontual. Então tu já vem comigo que hoje eu quero tratar contigo sobre também um tema recorrente demais, vem e vem de com força, só pra você ter ideia. No 42, que foi o último, do tema de prisões, que é aquilo que a gente vai falar hoje, do tema de prisões foram no mínimo 2 questões. Tu pensa aí, um universo de 16 questões, penal e processo penal. Tu tem 2 de teoria do crime, que foi que a gente viu ontem. Tu tem 2 de prisão, que a gente vai ver hoje. Véi, tu já matou muita coisa. Tu já matou muita coisa. Certo? Então vamos mirar lá em cima pra gente ter um resultado excelente. Então vem comigo. Eu já quero compartilhar com você aí o nosso slide de capa, o nosso penal sensacional. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui, se você não conhece, tá? Se você tá chegando aí pela primeira vez, já se inscreve no canal para dar força, velho. Isso aqui precisa ir para frente. Não vai lhe custar um tostão você se inscrever, ativar o sininho e acompanhar todos os nossos vídeos e lives que nós disponibilizamos aqui no nosso canal. Nossa rede social, nosso Instagram, que se você não conhece, se você não segue, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Certo? Já vai lá e sente o dedo. E aqui o nosso site do nosso penal sensacional, Direito Penal, tndaniloneves.com.br, e segura até o final. Segura até o final, que eu vou te fazer uma proposta. Que eu aposto sem uma cocada que você não resiste. Mas segure até o final. Tá certo? Que eu quero falar com você primeiro, o mais importante. Porque primeiro nós temos, que nos debruçar sobre as prisões. Nós vamos falar hoje sobre 3 prisões importantíssimas que, em regra, são classificadas como cautelares. A gente não vai falar de execução da pena hoje. Tá? A gente não vai falar de execução da pena. São 3 prisões, em regra, possuem essa natureza cautelar. Isto é, são tomadas no curso do processo, à exceção do flagrante, que tem essa natureza pré-cautelar. Mas eu quero que você já separe aí no seu caderninho, nas suas anotações, na sua agendinha, no seu material de estudo, que agora, a partir de agora, nós temos flagrante, prisão preventiva, prisão domiciliar e prisão temporária. Vem comigo que eu quero trabalhar o suprassumo, aquilo que você precisa levar na sua bagagem depois de amanhã para a sua prova, para o exame 43. Então, vem comigo que eu já quero começar falando contigo da prisão em flagrante. Mas antes, eu quero que você tenha em mente, que você se situe ali, que você se situe, que você se localize dentro do contexto de prisão cautelar. Porque veja o seguinte, nós temos uma prisão que é pena, que é uma prisão que decorre de uma sentença condenatória transitada em julgado, e nós temos prisões cautelares, que são medidas cautelares tomadas no curso do processo ou mesmo após uma sentença, mas uma sentença que ainda não transitou em julgado. Então, prisão nada mais é do que a privação de liberdade, tendo por base uma ordem judicial. E dentro do contexto de prisão, nós temos espécies: a prisão proveniente de condenação e a prisão decorrente de medida cautelar.
que são aquelas que são provisórias, temporárias, prisão em flagrante, etc. Claro, nós temos outros tipos de prisão também, que não vem ao caso, mas só para ilustrar, que são as prisões extrapenais, que são aquelas de natureza civil, devedor de alimentos, e aquelas de natureza militar, previstas no Código Penal Militar. Tá certo? Vem comigo a partir desse conceito, que agora, ó, eu quero trabalhar contigo a prisão em flagrante. Presta atenção que quando eu falar de flagrante, presta atenção que quando eu ou o examinador te der uma situação de flagrante, 2 pontos precisam estar muito claros na sua cabecinha. Primeiro deles, as espécies de flagrante. Porque das inúmeras espécies que existem, algumas são legais e outras são ilegais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual o procedimento adotado pela autoridade policial quando da lavratura do auto de prisão em flagrante? São 2 pontos que você não pode esquecer. Os tipos de flagrante e o procedimento adotado pela autoridade policial para lavrar um auto de prisão em flagrante e aquilo que decorre dele. Então, se eu tenho 2 pontos importantes, eu quero que você saiba, a partir de agora, que nós vamos voltar os olhos para o artigo 302 do Código de Processo Penal. Que lá no 302 ele vai dizer, olha, existe flagrante próprio, impróprio e presumido. Classificaçãozinha batida. Próprio, impróprio e presumido. Está tudo no 302. Eu acredito que você já esteja com ele aberto. O próprio quer dizer que o sujeito foi capturado no momento da consumação da prática criminosa. No impróprio, ele é perseguido, ele não é encontrado no momento, na cena do crime, mas ele é perseguido. E essa perseguição não tem um lapso temporal pré-determinado ou definido. Ah, o flagrante vai durar 24 horas, 48 horas. Deixe de loucura, que isso é loucura. Dura enquanto a autoridade policial estiver em perseguição. E o flagrante presumido, que é quando o sujeito não é encontrado na cena do crime, que ele não foi perseguido, porém, ele é encontrado com instrumentos, armas, objetos que façam presumir que ele cometeu o crime. A arma do crime, a faca, a arma de fogo, a roupa suja de sangue, o objeto subtraído. Presume-se o fato criminoso. Próprio, impróprio, presumido. Pegou a ideia? Então vem comigo, ó, que eu quero vir aqui mostrar para você que é desenhado. Que é direitinho para você. E eu te digo, esse e-book aqui, esse PDF só vai estar disponível para quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Esse material eu vou disponibilizar lá, viu? Terminou essa aula, já vai estar disponível lá. Se você não está no grupo, tá vacilando. Próprio, impróprio, presumido. Ó a palavrinha. Ó a palavrinha que você vai levar. No impróprio, logo após. No presumido, logo depois. Professor, eu não consigo visualizar a diferença. Eu não quero que você visualize a diferença, eu só quero que você marque a correta e pontue. Não é hora para divagar. Não é hora para conjecturas filosóficas ou gramaticais, o que significa logo após ou significa logo depois. Tu quer ou não quer acertar a questão? Logo após, impróprio, logo depois, presumido. Leve isso aí e dê seu baile. Eu tô lhe dizendo, não vai errar por besteira não. Logo após, impróprio, logo depois, presumido. Beleza. Já matei o 302, eu já sei que tem o próprio, o impróprio e o presumido. Mas nós temos também que voltar os olhos para aqueles que são considerados ilegais. Esses gostam de cair. Não estão previstos no 302, mas a doutrina e a jurisprudência os classifica dessa maneira, de modo que você entenda que
a intervenção da autoridade policial para a existência do flagrante invalida a prisão em flagrante. Como assim, professor? É mais ou menos o seguinte: se não fosse a interferência da polícia, o crime nunca teria acontecido. Se não fosse a instigação da polícia para que o sujeito cometesse o crime nunca teria acontecido. Se não fosse a manufaturação, a fábrica, se não fosse a simulação da polícia, o crime nunca teria acontecido. Então, bota na tua cabeça o seguinte: se houver intervenção da polícia ou de qualquer outro sujeito, de qualquer outra autoridade, de modo a interferir na consumação do crime, esse flagrante não existe. Consequentemente, se o flagrante não existe, a prisão não tem motivo para existir. Então, eu tenho flagrante preparado e eu tenho flagrante forjado. De novo, preparado e forjado são diferentes. São diferentes. Preparado é uma coisa, forjado é outra. O que é o flagrante preparado? Veja, o preparado, o agente criminoso, ele pratica o crime. Ele praticou. Só que ele só praticou o crime porque ele foi instigado. Porque ele foi provocado. De modo que, se ele não tivesse sido provocado ou instigado, o crime não teria cometido, não teria sido consumado. É mais ou menos o seguinte: quando a autoridade policial, por exemplo, promove o tráfico de drogas, por exemplo, nós temos um evento, inclusive, que foi modificado o artigo 33 da Lei de Drogas, mas esse não é para a nossa discussão agora. Mas vamos só pegar um exemplo ilustrativo do tráfico de drogas, que isso não é mais possível. Mas vamos pegar o exemplo do tráfico de drogas de modo que o crime de tráfico não teria sido cometido se não fosse a intervenção da polícia para que o sujeito cometesse o crime. O sujeito cometeu o tráfico, ele foi pego com a droga. Mas ele não teria sido pego com a droga se não fosse a polícia instigando. Disfarçado, infiltrado. Gente, mais uma vez, existe um parêntese enorme, inclusive trazido pelo 33 da Lei de Drogas, que diz que essa prática agora é considerada legal. Eu tô te dando exemplo para ilustrar de maneira mais clara possível. Porque decidiu o STJ, inclusive, alguns anos atrás, que só o fato do sujeito comercializar, tudo bem que o flagrante provocado neste momento seria de fato instigado pela autoridade policial. Mas antes do comércio, o sujeito portava consigo, tinha em depósito, estava armazenando. Isso por si só já consumava o crime de tráfico de drogas. Por isso que eu digo, cuidado com os parênteses. Não vamos entrar nesses detalhes agora. Só quero que você foque no seguinte: a autoridade policial provocou, instigou. O crime não existe, e se o crime não existe, o flagrante é ilegal. Professor, onde é que eu arrumo o fundamento disso? Súmula 145 do Supremo. Súmula 145 do Supremo. Não há crime, presta atenção. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Nós estamos diante de um crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Crime impossível. Se não fosse a intervenção da polícia, o crime não teria sido cometido, logo o flagrante é ilegal. Esse é o preparado. Por que o flagrante forjado, que também é chamado de fabricado, o fato nem é típico, porque não é a autoridade policial que instiga o sujeito à prática do crime. A autoridade policial, ela fabrica o crime. Ela monta uma cena que de fato não foi construída pelo agente delituoso. Ela planta a arma de fogo na cena do crime, ela planta a droga dentro do veículo do sujeito. O sujeito não tinha droga, ele não estava transportando, ele não estava com arma de fogo dentro da casa dele, não. Foi colocado ali dentro, foi fabricado, foi forjado.
Então não tem a participação do agente. Olha a diferença. No flagrante preparado, nós temos o quê? A autoridade policial instigando o sujeito a praticar o crime. No flagrante forjado, o cara não é instigado. Ele nem participa do evento. A polícia planta o elemento que faz presumir a prática do crime. Sem sombra de dúvida, nós estamos diante de dois flagrantes ilegais. Tanto o fabricado, tanto o forjado, como aquele que é provocado, o flagrante preparado. Não esqueça disso. E por fim, nós temos uma classificação bem bacaninha, que é o flagrante esperado. O que é flagrante esperado? A polícia espera. A polícia espera o crime acontecer. E aí é tudo bem, aí é tranquilo. A polícia monta campana, fica aguardando o evento flagrancial para poder dar voz de prisão em flagrante. Isso é perfeitamente aceitável porque não tem influência da polícia. Então, para resumir para você, aí, ó. Flagrante esperado. O agente quer delinquir. Ausência de estímulo policial. A prisão é legal. No flagrante forjado, o agente não deseja delinquir. A polícia fabrica o crime. A prisão é ilegal. No flagrante preparado, cuidado com as expressões para não confundir. O agente quer delinquir. A polícia estimula o delito. A prisão é ilegal. Esse aqui que diz a súmula que é crime impossível. Cuidado com essas classificações. Cuidado para não se confundir. Pegou a ideia? Beleza. Então nós já vimos as classificações das prisões em flagrante. Já peguei o primeiro momento. Qual foi o segundo momento que eu prometi sobre prisão em flagrante? Qual o procedimento? O que você tem que colocar na sua cabecinha? O que acontece com o sujeito após a prisão em flagrante? O que acontece com o sujeito após a prisão em flagrante? É isso aqui, ó. É isso aqui que acontece com ele após a prisão em flagrante. Segue essa linha, segue esse momento aí que você vai ficar bem bonitinho. Ele é capturado. Sendo capturado, é conduzido obrigatoriamente, por isso coercitivamente, à autoridade policial. Chegando lá para lavrar o APF, lembra comigo, a autoridade policial precisa seguir esses dois caminhos. Primeiro, ele tem que comunicar. Qual é a expressão que você utiliza? Eu vou até mudar a cor. Comunicar imediatamente. Qual é o segundo ponto? A autoridade policial envia. São dois verbos. Envia. A comunicação é imediata. E o envio em até 24 horas. Pois bem, segura aí. A comunicação é feita imediatamente para quem? Juiz, Ministério Público, pessoa indicada pelo preso. E essa pessoa indicada pelo preso pode ser a família dele, pode ser o advogado dele, pessoa indicada pelo preso. Essas comunicações têm que ser feitas imediatamente. O professor foi no plantão de sábado para domingo, 2h30 da manhã. Imediatamente. Professor, como é que comunica o juiz? Esquece isso aí, você está fazendo uma prova objetiva, você não vai mexer com isso agora, não. Esquece isso aí, não vá se envolver com isso aí, não. E envia em um prazo de 24 horas o quê? O auto de prisão em flagrante. Para onde, papai? Audiência. Eu já consegui ouvir daqui, consegui. Audiência de custódia.
Tô dizendo que você é um príncipe. Você é a princesa. Vai pra audiência de custódia num prazo máximo de 24 horas. Esse é o caminho. Recolhido à prisão em um prazo de 24 horas, expedição da nota de culpa. Professor, nota de culpa é a nota de confissão deste loucura. A altura dessa do campeonato, atirando com o fuzil do instrutor, perguntando se nota de culpa é carta de confissão, criatura desgovernada. Nota de culpa nada mais é do que o documento em que constam as informações relevantes sobre a prisão em flagrante. Quem foi a autoridade que capturou, por qual motivo foi capturado, esse tipo de coisa. Pegou a ideia? Isso é o que você precisa saber sobre prisão em flagrante. Passa a página, passa o caderno, bora pra cima que agora tem prisão preventiva. Prisão preventiva. Roda o vadimeco, nós já estamos no 312 do Código de Processo Penal. 311, na verdade, do Código de Processo Penal. E aí eu vou te contar um negócio que é um babado fortíssimo. Veio o pacote anticrime 2019 e diz o seguinte, olha, prisão não pode mais ser decretada de ofício, ponto. Prisão não pode mais ser decretada de ofício, ponto. Que diabo é de ofício, professor? Prisão hoje só pode ser decretada pela autoridade policial se houver um pedido de uma parte legítima ou de um interessado. Então vem comigo. O juiz decide, se alguém pedir, quem é que pede? Ou o delegado de polícia ou o Ministério Público. Claro, a vítima também pode requerer. O representante da vítima pode requerer. Mas juiz não decreta mais de ofício. Tenha isso em mente. Beleza. Professor, isso vale também para a prisão temporária? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas que isso vale para a prisão temporária. Vale para todo tipo de prisão. Tá. Já entendi que precisa haver um pedido. E o que é que eu faço então para saber o que é preventiva? O que é que eu faço então para saber o que é temporária? Vou já explicar a diferença de uma para outra, mas antes eu quero que você foque na preventiva e entenda quais são os requisitos e os pressupostos que devem estar presentes para a decretação de uma preventiva. Requisitos e pressupostos que devem estar presentes para a decretação de uma prisão preventiva. Gente, requisito e pressuposto são coisas diferentes. Um está no 312 e o outro está no 313. Primeiro você analisa o 313 para depois analisar o 312. É assim que funciona. No 313, você vai ter ali quais são as hipóteses, 313 hipóteses que autorizam a prisão preventiva. No 312, nós temos os requisitos da prisão preventiva. Então, quais são os requisitos do 312? Muito simples. Fumus commissi delicti, periculo libertatis. E agora, depois do pacote anticrime, ineficácia de outras medidas cautelares. Diabo é isso, diabo é isso, diabo é isso, meu Deus, minha Nossa Senhora. É bem facinho, é bem facinho. Preste atenção. Para mandar prender preventivamente, eu tenho que verificar o fumus commissi delicti. O que é isso? Fumaça do crime. Eu preciso verificar a materialidade e o indício de autoria. Eu preciso ter certeza que o crime aconteceu e eu tenho que ter uma hipótese de autoria, uma presunção de autoria. Eu tenho que desconfiar que foi o pirulito que cometeu aquele crime. Por isso que o nome é fumaça. Fumaça do delito. Materialidade e autoria. E o que é o periculum libertatis? É o perigo na liberdade do sujeito. Eu tenho que demonstrar que ele livre, que ele solto é um perigo. Mas perigo a quem, professor? A ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. É tudo aquilo que está no 312.
Esses aí são os requisitos. E agora um novo, trazido pelo pacote anticrime. Que o juiz, quando vai decretar a preventiva, não basta ele diga, olha, tem autoria e materialidade. O sujeito é um perigo para a ordem pública. Agora ele tem que verificar também que outras medidas cautelares não são aplicáveis àquele caso. Outras medidas cautelares são insuficientes para aquele caso. Professor, então, eu poderia colocar aqui no meu caderno para entender bem redondinho que a prisão preventiva é uma última ratio? É uma última possibilidade? É uma última hipótese? Sem sombra de dúvidas. Eu só decreto a preventiva quando outras opções não estão mais disponíveis. Quando outras opções não vão produzir o efeito pretendido. Por isso que ela é a última hipótese. Compreende? Vem comigo. Fumus, comice, delicti, autoria e materialidade, periculo libertatis, que é a garantia da ordem pública, ordem econômica, etc., e impossibilidade de outros meios. Beleza, tô entendendo, tá tranquilo, já peguei o 312. E o que significa essas ideias? Olha aí bem bonitinho, ó. Esse perigo na liberdade. O juiz tem que demonstrar que a prisão vai garantir a ordem pública. Ou, isso aqui tudo é ou, isso aqui não é cumulativo, é um ou outro. Vai garantir a ordem econômica. Por exemplo, crimes que são cometidos contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o patrimônio, enfim. Ou garantia da aplicação da lei penal. O sujeito é foragido, está foragido, dificilmente vai ser localizado. E a conveniência da instrução criminal. O sujeito está ameaçando a vítima, está ameaçando as testemunhas. É um perigo ali a liberdade dele para a instrução. Está se desfazendo das provas, destruindo as provas. E aí eu vou reconhecer o perigo na liberdade do sujeito. Mais uma vez lembrando, não precisa os quatro juntos. Tudo isso aqui é alternativamente. Ou é um, ou é o outro. Não precisa de tudo junto. Esses aí, melhor dizendo, são os requisitos. Professor, já peguei o 312. E quais são os crimes, então? Quais são as possibilidades de cabimento da prisão preventiva? Eu já entendi o lance da ordem pública e tal, esse paranauê aí. E quais crimes? Todo crime tem possibilidade de prisão preventiva? Ao dedo, ao dedo. É não. É não, não erre. Aí você volta os olhos pro 313. O que tem lá no 313 para mim, professor? Você vai bater o olho no 313 e vai perceber o seguinte. Para ter prisão preventiva, o crime cometido tem que ser doloso. Ó, doloso. Não tem prisão preventiva para crime culposo. Não cabe. Crime doloso. E mais, não é qualquer doloso. É um crime que a pena máxima supere 4 anos. Supere 4 anos. Que é um exemplo que é bem... É pontual. Crime de furto. O crime de furto simples do artigo 155 é de 1 a 4. Então o furto simples não cabe prisão preventiva. Não cabe. Porque a pena máxima é de 4 anos e o legislador diz crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Beleza? Essa é a primeira possibilidade. Qual outra? Se o sujeito é reincidente. Se condenado por outro crime doloso. E aí, nessa possibilidade, não exige que a pena máxima seja superior a 4 anos. Basta que ele seja reincidente. Aí é diferente. A reincidência em crime doloso, aí sim, cabe a prisão preventiva. Qual outra possibilidade? Isso aqui é recorrente, isso aqui tá com cara que vai vir na sua prova. Crime que envolve violência doméstica. E aí não basta ser só violência contra a mulher, não, viu? Criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência. Professor precisa ser crime doloso com pena superior a 4 anos? Precisa não, viu? Não precisa não. Basta que seja crime no contexto de violência doméstica. E por último, são 4 possibilidades. São 4 hipóteses. E por último, quando houver dúvida sobre a identidade do sujeito. A identidade civil.
Não sei quem é, falta qualificar. Mando prender, faz a qualificação, depois solta. Professor, e como é que eu faço para organizar tudo isso na minha cabeça? É assim, ó. Tá bom para você desse jeito? Diga se não tá bom para você desse jeito. Mastigado. Isso aqui é pra você pregar no seu mural. Olha aí. Crime doloso, pena superior a 4. Condenado por outro crime doloso. Violência doméstica. Mulher, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. Quando houver dúvidas sobre a identidade civil do sujeito. E aí, para deixar bem redondinho. Sabe o que tu leva para casa? Para sua prova? Esse aqui, ó. Como é que decreta preventiva, meu príncipe? Soma um pressuposto do 313, soma um requisito do 312. Humus commissis delicti, periculum libertatis, impossibilidade de outras medidas cautelares. E aí soma com o quê? Uma hipótese do 313, crime doloso com pena superior a 4 anos. Soma um com o outro, cabe certinho. Prisão preventiva. Mais mastigado do que isso não tem não, viu? Não tem. E aí, só pra gente arredondar a prisão preventiva, lembre, o dispositivo do 316 diz que a prisão tem que ser reavaliada a cada 90 dias. Sob pena de ilegalidade da prisão. O STF já julgou isso aí e disse que, olha, se por um acaso o juiz não reavaliar a prisão nesse prazo nonagesimal, isso não torna imediatamente a prisão ilegal. Não, não torna. Não torna. Então tome cuidado, que o Supremo fixou entendimento que a ausência da reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica em revogação automática. Não implica. Pegou a ideia? Decretada a preventiva, existe a possibilidade de convertê-la em prisão domiciliar. Como é que eu faço para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar? É simples. Eu tenho que atender os requisitos do 318. Quais são? Vem cá, viu? Não vá confundir com 117 da Lei de Execução Penal, não. Lá é prisão domiciliar também. Só que é prisão domiciliar para cumprimento de pena. Aqui você está convertendo a preventiva em domiciliar. Prisão domiciliar não é decretada de maneira autônoma. Ela é uma substituição da preventiva. Então, como é que eu faço para substituir? Olha para o 312. Poderá. É uma faculdade do magistrado. Desde que tenha mais de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave que o sistema prisional não possa fornecer a devida assistência. Imprescindível aos cuidados de pessoa com menos de 6 anos de idade ou com deficiência. Com deficiência não tem um limite de 6 anos. Gestante a partir do 7º mês de gravidez. Ou então gestante de alto risco. E aí ele fala depois da gestante já em 2016, e aí você já não leva mais em consideração isso aqui, porque você pega só a ideia da gestante. Mulher com filho até 12 anos incompleto. E aí você tem também, ó, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho de 12 anos também incompletos. E aí você tem que ter cuidado com o seguinte: não é porque tem filho com menos de 12 anos de idade que eu vou mandar para casa. Porque existem crimes que foram cometidos contra as crianças. A exemplo do estupro de vulnerável. A exemplo de um tráfico de drogas cometido dentro da residência. Então não é só o filho ou a existência do filho que autoriza a prisão domiciliar. Porque lá o 318A diz, venha comigo, a prisão preventiva imposta à mulher gestante será substituída desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Então não é de qualquer jeito. Leia o 318 várias vezes para não esquecer. Tudo bem até aí? Bora finalizar o nosso encontro? Falta só prisão temporária. Eu não te disse que era ligeiro, objetivo, pontual? Para não pegar muito seu tempo, hoje é sexta-feira. Já já você vai fazer o quê? Dormir. Descansar.
Ó, não vá aloprar, não. Deixe de loucura. Sua prova é depois da manhã. Melhor, evolua. Viu? Aí. Bora pra prisão temporária? Bora. Professor, e aí eu tô procurando aqui no Código de Processo Penal e não tô encontrando a prisão temporária. Porque não tá no Código de Processo Penal, criatura. Altura dessa do campeonato. Lei 7960 de 89. 7960 de 89. É onde está o regulamento da prisão temporária. Professor, preventiva, temporária, eu me confundo. Não vai confundir mais, não. Não vai. Preste atenção na diferença. Prisão preventiva, ela pode ser decretada em qualquer momento. Na fase do inquérito, na fase do processo, depois da sentença. Qualquer momento. A temporária, não. A temporária é só na fase investigatória. Ah, primeiro pulo do gato. Só na fase investigatória. É só na fase do inquérito policial. A prisão preventiva, que tem que ser reavaliada a cada 90 dias, lembra disso? Ela não tem prazo. Prisão preventiva não tem prazo. Prisão temporária tem prazo. Tem prazo. Do dia que começa, já sabe o dia que termina. E nós temos um ponto em comum. Na prisão temporária, a exemplo da prisão preventiva, não existe mais prisão de ofício. Não pode mais ser decretada de ofício. Da mesma forma da prisão preventiva. Beleza. Vi aí a diferença. O que mais nós temos de diferença? Já sei que é na fase do inquérito. Já sei que o juiz não pode decretar de ofício. Eu preciso saber quais são os requisitos, então, para decretar uma temporária. São os mesmos lá do 312 e 313 do Código de Processo Penal? É óbvio que não. Porque você vai bater o olho no artigo 1º da Lei 7960. Que é onde ele diz que caberá prisão temporária e ele traz 3 incisos. Quais são os incisos? Olha aqui comigo. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Como eu disse, ó, é só na fase do inquérito. Então, professor, começou a ação penal, não tem mais prisão temporária? Tem mais não. Pode não. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Quando houver fundadas razões, de acordo com a prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação. Olha aí, autoria e participação. Tu lembrou de quê, homem? Tu lembrou de quê? Fumus comissi delicti. Autoria e participação, da mesma forma lá do outro. Fumus comissi delicti. Só que lá na prisão preventiva eu te disse crimes dolosos com pena que supere 4 anos e outros tantos, não é? Aqui, gente, na prisão temporária nós temos os crimes que são permitidos. O legislador trouxe os crimes que cabem prisão temporária. Tu quer ver comigo? Te prepara, olha aí. Homicídio doloso. Pra você ver. Aqui ele não tá falando de pena, ele tá falando do próprio crime. Homicídio doloso, sequestro e cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, que não existe mais, foi absolvido pelo estupro, rapto violento também, que foi revogado, epidemia com resultado morte. Tome cuidado com esses crimes diferentes. Esses aqui mais sérios você já conhece. Envenenamento de água potável, o crime de associação criminosa que não chama mais quadrilha ou bando, o crime de genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo. E o que mais, professor? Crimes hediondos. Professor, mas eu não tô vendo o nome aqui, crimes hediondos. De onde foi que o senhor tirou esses crimes hediondos? Na lei de crimes hediondos, ponto. É o que você precisa saber. Na lei de crimes hediondos vem dizendo, cabe prisão temporária, ponto. Ah, agora tá tranquilo. Então eu preciso autoria, materialidade dos crimes que lá estão previstos, não é de qualquer crime, não tá falando de pena, de reincidência, não.
Tá falando daqueles crimes lá. E aí, o pulo do gato, a cereja do bolo, pra gente encerrar isso aqui, você ter paz, veio o Supremo Tribunal Federal e disse o seguinte, ó, depois do pacote anticrime, ó, a prisão temporária, ela tem que se adequar ao pacote anticrime. E tem que se adequar da seguinte maneira. Fixou, portanto, com efeito vinculante, 5 requisitos. 5 requisitos para prisão temporária. Tu quer ver junto comigo? Tu quer tirar foto? Tu quer bater o print? Tu quer esse material para tu? Aqui, ó. Venha. Quando for imprescindível para as investigações, isso está lá no artigo 1º, inciso 1, periculo libertatis. Quando houver fundadas razões de autoria ou participação daqueles crimes lá, fumus comissi delicti. Quando for justificada por fatos novos e contemporâneos, isso também está lá na prisão preventiva, contemporaneidade. Eu não posso pedir uma prisão de fatos antigos. Tem que ser fato contemporâneo. Quando a medida for o quê? Adequada à gravidade concreta do crime. Quando se comprovar a insuficiência de outras medidas cautelares, do jeito que tem. Do jeito que tem onde? Lá na prisão preventiva. Então bota na tua cabecinha aí, bota na tua cabecinha. Prisão temporária é o quê? Na fase do inquérito. Prisão temporária tem que ter periculo libertatis, tem que ter fumus comissi delicti, mas os crimes estão lá previstos, não é qualquer crime. Tem que ser fatos contemporâneos, que nem na preventiva. Tem que ser uma medida adequada. E eu tenho que demonstrar que outras medidas cautelares são insuficientes da mesma forma da prisão preventiva. E como eu te disse, nós temos o quê? Nós temos prazo. Qual é o prazo, professor? 5 dias, e esses 5 dias podem ser prorrogados por mais 5 dias. 5 mais 5, 10. Para você botar na sua cabecinha, é exatamente o mesmo prazo de conclusão do inquérito policial se o investigado estiver preso. Está lá no artigo 10 do Código de Processo Penal. Se for crime hediondo, 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Professor, quantas prorrogações são possíveis? Somente uma. Somente uma prorrogação é possível. Professor, acabou o prazo. Eu tenho que esperar o juiz conceder uma liberdade? Não. A autoridade responsável pelo preso, ele é obrigado a colocar o sujeito imediatamente em liberdade, depois que termina o prazo. Sob pena de responder sobre abuso de autoridade. Está na nova lei de abuso de autoridade. Professor, em que dia esse prazo começa a ser contado? Do dia que é preso. Se ele foi preso às 23h50, aquele dia já é o primeiro dia, viu? Aquele dia ali já é o primeiro dia. Pegou a ideia, meu príncipe? Pegou? Bora ver. Bora ver. Bora ver um negócio aqui, bora. Vem cá. Olha isso aí. Olha isso bem daí. Me diga se você tem condição de responder. Professor, isso aqui é de uma prova antiga? É. É do 42, viu? Foi o último exame, inclusive. Policiais ingressaram no imóvel pertencente a Paulo às 4 horas da manhã. Valha. Em irregular perseguição. Ah. Logo após... Olha o nome. Aí vai dizer que o nome não é importante, né? A prática de um homicídio. A fim de prender Júnior, filho de Paulo, em flagrante delito. Ao ingressar no imóvel, os policiais capturaram Júnior e, em busca pessoal, localizaram o telefone celular do custodiado no bolso da calça. Além de prender Júnior em flagrante, a autoridade policial determinou o encaminhamento do telefone apreendido à perícia técnica. Oxente, com ordem de quem? A fim de descobrir o seu conteúdo. Isso aqui é quebra de sigilo telefônico. Quebra de sigilo é só com ordem judicial, viu? Ah, mas ele foi preso em flagrante. Foi ele que foi preso, não foi o telefone. E nem por isso dá o direito a acessar os dados. O laudo pericial indicou que nele havia conversas, confirmando a pertinência de Júnior em associação criminosa. Assim, foi instaurado inquérito policial contra Júnior para apurar o delito de associação criminosa. Nesse caso, assinale o que indica corretamente a alegação de você, como advogado, que deve apresentar. Letra A. A prisão em flagrante foi válida. Foi, a prisão foi válida, eu acho que foi.
Porém, esta não autoriza a apreensão do aparelho telefônico do flagranteado, o qual somente poderá ser apreendido por ordem judicial. Apreendido, não. Eu disse que não pode ser quebrado o sigilo, né não? O ingresso em domicílio para prisão em flagrante não pode ocorrer no período noturno, havendo nulidade de todos os atos. Não, o cara estava em flagrante. É isso não. O ingresso no interior da residência de terceiros depende de expedição de mandado de busca, havendo nulidade de todos os atos subsequentes ao ingresso dos policiais no domicílio. Não, mas é flagrante, homem. A prisão em flagrante foi válida. Entretanto, a autoridade policial não poderia determinar quebra de sigilo de dados. Olha aí. Havendo nulidade da prova colhida. O que você acha? Se essa bem daí nem acerta? Ora, mas menino, o telefone é apreendido, gente. A polícia não pode ter acesso. Porque é quebra de sigilo telefônico, aí só o juiz pode determinar. Isso foi questão da última prova. Ah, mas só cai uma vezinha ou outra. É, e essa aí foi como? De que exame, professor? Do 42 de novo. Aí quer dizer que a banca gosta de se repetir. É, não confia em mim não, pra tu ver. Em um inquérito policial... Ixi, foi mal. Em um inquérito policial, o juiz decretou de ofício... Tá não. A prisão preventiva de Débora, sem que esta possuísse qualquer antecedente criminal, apontando como fundamento para a prisão gravidade em abstrato. Não pode. O STJ disse que não pode mandar prender alguém pela gravidade em abstrato do crime. Homem, olha. Culposo. Nem dá. Não dá, tá tudo errado. Certo que não houve a decretação anterior de medida cautelar diversa de prisão. Assinale a opção que apresenta corretamente a alegação que você, advogado, perceba que ele quer saber de você como advogado. Deve apresentar. Bora lá. O magistrado não pode decretar prisão preventiva de ofício. Bem como não é cabível decretação de prisão preventiva em delitos culposos. Mas tá meio certa, né? O magistrado pode, de ofício, decretar prisão preventiva. Ah, pra lá, é doido, é? O magistrado pode decretar prisão preventiva de ofício. Ah, pra lá, até doido, é? O magistrado não pode decretar prisão preventiva de ofício, beleza. Mas a gravidade em abstrato do crime é um motivo legítimo. Não é. Não é. Para a decretação da prisão. Ora, mas sobrou o que pra tu? É só pensar um pouquinho que dá certo. Gravidade em abstrato, só para você entender, é mais ou menos justificar a prisão para dizer o seguinte, olha, o crime de homicídio é um crime muito grave. Isso não é justificativa, pai. Você tem que justificar no caso concreto, não é de maneira abstrata. Compreende? Gente, eu quero você aprovado domingo, viu? Eu sei que você lutou, eu sei que você é guerreiro, eu sei que você é guerreiro, que você chegou até aqui, graças a Deus, chegou até aqui. Você vai enfrentar uma prova que é um divisor de águas na sua vida no próximo domingo. E eu te desejo toda a sorte do mundo. O máximo que eu posso, enquanto professor, é te levar até a porta do dia da prova. De lá pra frente, é com ele e com você. Tá certo? Então, de coração, que Deus te abençoe, que você siga firme no seu propósito. Essa vai ser, se Deus permitir, a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira, mas vai ser a sua última OAB. Depois disso, você vai ser aprovado nessa prova. Nós vamos começar o preparatório para você dar show na segunda fase. Por isso que depois dessa aula, aí na descrição do vídeo, vai ter uma orientação para você ter o máximo de suporte comigo a partir de agora. Para a segunda fase. E além disso, você indo comigo para a segunda fase, você vai continuar comigo por mais um ano. Essa era a oferta que eu ia te fazer. Você vai continuar comigo por mais um ano para eu te ajudar na tua vida profissional.
a construir peças, a ter as suas teses argumentativas de defesa, de mérito, de preliminar. Você vai ficar comigo por mais um ano nessa nossa proposta para o AB 43. Então, vem na descrição tem todos os detalhes. E aí você vai ficar comigo e eu vou te preparar não só para a segunda fase. Você vai ficar comigo até ter a capacidade de conseguir argumentar como profissional. Então, mais uma vez, de coração, espero que as dicas tenham sido importantíssimas para sua bagagem de conhecimento. No próximo domingo vai cair, eu tenho certeza, só as questões que você estudou, dos assuntos que você estudou. Você vai dar show, você vai brilhar, você merece essa aprovação, tá certo? Não liga para os concorrentes, até porque, ó, você não tem concorrente. É só você e você. Dê o seu show, brilhe, que Deus te abençoe e eu te encontro a partir de domingo à noite, quando sair o gabarito, para a gente começar a nossa preparação para a segunda fase. Um forte abraço, um grande beijo e que Deus te abençoe.